E eu quero dizer aos irmãos que, se porventura algo que é tradicional está prejudicando a sua vida, é melhor que você observe bem. Para entrar no segundo ponto deste assunto, eu quero dizer que eu não sou contra que ninguém comemore Natal. Eu nunca vou chegar para uma pessoa e falar: você não deve comemorar o Natal. Não. Eu sou contra quem diz assim: eu não aceito o Natal de Jesus. Aí eu sou contra. Temos que aceitar o Natal de Jesus. Por quê? Porque Natal se fala do aniversário. E o Natal se fala de aniversário, se fala do nascimento. Então, se fala do nascimento, temos que falar de Jesus, porque ele existiu. Negar o nascimento de Jesus é realmente ser antibíblico, é ser anticristão, porque Jesus nasceu, não resta a menor dúvida. A Bíblia deixa bem claro que ele nasceu. Mas vamos analisar, meus irmãos, as duas coisas, o nascimento de Jesus e o Natal comemorado no dia de hoje, são bem diferentes. O Natal de Jesus, o nascimento de Jesus, está aqui registrado na Bíblia, e a festa que comemora hoje também está na Bíblia, mas são completamente opostas uma à outra. São completamente opostas. O que as pessoas não conseguem entender é que o Natal comemorado hoje não nasce em Jesus. Não nasce em Jesus. Os católicos foram que introduziram a festa que já existia dentro do cristianismo. Misturaram. E hoje comemora uma festa com dupla face. Uma, e a verdadeira, é a festa pagã. E a outra é apenas uma festa que foi introduzida com o nome de cristianismo. Mas que na verdade não é isso. Não é isso, de hipótese alguma. Para falar da origem do Natal, que nós não vamos encerrar hoje, vamos colocar uma vírgula no assunto, eu quero dizer aos irmãos, e volto a repetir, eu não sou contra que ninguém faça festa de Natal. Não, eu não sou contra. Eu disciplino uma pessoa quando peca. Enquanto ele está fazendo sua festa de Natal, ele pode fazer. Só que eu, como pastor, irmãos, eu recebi da parte de Deus, assim o que Paulo recebeu, e todos os pastores, uma intensa obrigação. E Paulo disse isso: ai de mim, se não falar. Eu me acho na responsabilidade de pregar o Evangelho conforme ele é. Eu tenho a obrigação de falar a Bíblia conforme nela está escrito. Eu não tenho nenhum interesse de trocar as versões bíblicas. E nem posso fazer isso porque eu não quero ir para o inferno. Mas eu tenho por obrigação de pregar, mas eu não tenho obrigação de mudar, forçado, a natureza de uma pessoa. Eu não posso obrigar alguém a mudar de atitude, aceitar alguma coisa ou negar de aceitar alguma coisa. Não, isso fica por conta de cada pessoa. E tudo que eu vou falar aqui para os irmãos, eu não vou falar com base em minha filosofia, que eu não tenho, não sou, estou muito longe, não sou um filósofo, não tenho tese, não vou falar baseado em cima de minhas teses, não. Eu vou falar exatamente o que está escrito na Bíblia e na história, que é realmente confirmada por todas as fontes de informações seculares, tanto da Igreja Católica, quanto de livros seculares, como de livros cristãos evangélicos, de todas as fontes. Então, não é uma teoria própria, não é forçar um texto, não é tentar mudar as pessoas com o emocionalismo, não, é mostrar a Bíblia conforme nela está escrito. E eu acho que uma coisa é certa, irmãos, se nós andarmos pelas revelações humanas, por visões de outras pessoas, corremos um risco muito grande. Mas se andar segundo a Bíblia, pode ter certeza, você não erra o caminho do céu. Se andar mediante a palavra de Deus, você não vai errar o caminho do céu. Às vezes você tem que se desgastar um pouco, sofrer um pouco, para renunciar a alguma coisa que você gosta. Isso é verdade. Nós somos cristãos porque nós aceitamos renunciar a alguma coisa que nós, quem sabe, nem gostaríamos de renunciar. É tão bom, tão gostoso, mas se porventura não renunciar aquilo, podemos estar se comprometendo. Então, o início de tudo isso parte da seguinte pessoa. No livro do Gênesis, lá no capítulo de número 10, nós vamos encontrar o início de tudo isso. Vamos falar hoje da origem. Depois nós estaremos falando sobre, com mais detalhe, cada departamento daquilo que se comemora. Começa no capítulo 10,
E no versículo de número 7. E os filhos de Cuxi são Sebá, e Avilá, e Sabatá, e Ramá, e Sabateca. E os filhos de Ramá são Sebá e Dedã. E Cuxi gerou Nirode. Este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se disse, nunca é como Nirode, poderoso caçador diante da face do Senhor. No versículo de número 11 e o versículo de número 4 diz assim: e disseram, eia, edifiquemos-nos uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentaram fazer. Parando aqui agora um pouquinho, veja só, a Bíblia fala de que após o dilúvio, Noé saiu da arca com 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E a Bíblia disse que Cã era o mais novo, e esse filho mais novo de Noé, ele, inclusive o seu nome tem um sentido claro, e diz que era pele escura o seu nome. E então daí está realmente a origem das diferenças das raças. Segundo uma pesquisa feita, Jafé tinha uma pele clara, Sem tinha uma pele morena, e Cã tinha uma pele escura, era negro. No entanto, ele disse que quando Cã estava vendo seu pai embriagado, depois que saiu da arca, ele não sabia que o vinho era capaz de fermentar, ele tomou um gole do vinho e se embriagou. E o seu filho Cã viu ele despido. Mas disse alguns, não disse a Bíblia, mas alguns pensadores dizem que chegou até a abusar do seu próprio pai. E depois, quando Jafé e Sem chega, tampa no dente do seu pai. Quando o seu pai passa o efeito do vinho, chama Cã e amaldiçoa a sua descendência. Não amaldiçoa Cã, mas amaldiçoa a sua descendência, Canaã. E agora, meus irmãos, Cã gera também um outro filho, além de Canaã. Ele gera mais alguns filhos, e entre os filhos que Cã gera, eles geram por nome de Cuxi. E Cuxi gera Nirode. Nirode foi exatamente um homem que teve uma influência muito forte, muito grande. Foi o primeiro, depois do dilúvio, que teve uma capacidade pensante para edificar cidades. Ele tornou-se um imperador, sem que tivesse orientação de alguém. Ele teve a sabedoria, a inteligência de tornar-se um ditador, de tornar-se um grande império por sua própria capacidade. E disse que ele, na verdade, recebeu esse nome por causa das suas atitudes, que significa rebelde. O nome de Nirode significa aquele que se rebelou, aquele que se levantou contra. Então, Nirode foi um grande rebelde. E por que o texto disse que foi, no versículo de número 9, disse que e este foi um poderoso caçador diante da face dos homens, da face do Senhor. Pelo que diz Nirode, poderoso caçador diante do Senhor. Por que diante do Senhor? Na primeira instância, dá a entender que parece que ele era um homem de Deus. Mas essa palavra aqui é o contrário. Ele era um homem que afrontava Deus. Então ele era poderoso diante da face do Senhor, ou seja, era um opositor a Deus. Ao ponto dos teólogos afirmar que ele foi o primeiro personagem a se revelar um anticristo. Então Nirode foi um anticristo. Agora, depois dele, ele conseguiu edificar a cidade de Babilônia, e através de um outro ele edificou a cidade de Nínive e mais outras cidades. Então foi um homem, logo depois do dilúvio, e ele teve a ideia de fazer uma torre, e ele ser realmente o grande construtor, o grande criador
o que teve a ideia de elevar aquela torre, e que aquela torre não fosse um ponto marcante. Só que aí foi o início da idolatria. Foi através disso daí que começou realmente a ideia de adorar a deuses. Eles estavam aqui reprovando a ideia de Deus e colocando a ideia do homem, a ideia idolatria. Esse Nimrod, ele casou-se, aliás, teve um caso com a sua própria mãe. Ele agora tinha a sua mãe como esposa e também a sua mãe como esposa. E houve-se um momento de grande conflito, de batalha, que ele foi assassinado. E após a sua morte, a sua mãe esposa passa a invocar a ele no dia 25 de dezembro. Ia até o local no dia 25 de dezembro, e ali, através de um tronco de madeira seco, um tronco de madeira seco que nasceu e cresceu, segundo ela, segundo disse a Semiramis, que era a esposa mãe de Nimrod, aquele tronco de madeira em uma noite nasceu e cresceu, e agora ela ia ter contato com ele anualmente no seu aniversário, e todo dia 25 de dezembro, então Nimrod, segundo disse a lenda, vinha e colocava seus presentes para Semiramis naquela árvore, naquele pinheiro. E daí ela começou a ter relacionamento com ele e se engravidou. Segundo disse ela, se engravidou o seu próprio filho, o seu esposo. E aí ela deu à luz um filho por nome de Tamuz, que agora era Nimrod reencarnado. E agora essa crença se espalhou pelo mundo inteiro a adotar esse Deus, essa trindade, que era o Nimrod, Tamuz, que agora era o filho de Deus, que era chamado filho de Deus, e Semiramis, que passa a ser chamada de rainha do céu. E a Semiramis, que passa a ser chamada de rainha do céu, e Tamuz, que passa a ser também o Nimrod reencarnado, ele também recebe adoração. E no livro de Jeremias, nós encontramos no capítulo de número 7 e no versículo de número 16, nós encontramos o povo de Israel idolatrado, aliás, a partir do versículo de número... Sim, no versículo de número 16 do livro de Jeremias, nós encontramos o povo de Israel totalmente idolatrado com essa divindade. No capítulo de número 7 do livro de Jeremias, e o versículo de número 7, 16. Perdi. Vê no capítulo 44, depois quem vai encontrar aí a rainha do céu no capítulo número 7, por favor, depois leia para mim, enquanto nós vamos ler no capítulo de número 44, e o versículo 17 a seguir. Antes, certamente, cumpriremos todas as palavras que saíam da nossa boca, queimando incenso à deusa chamada Rainha dos Céus, e oferecendo-lhes libações, como nós e nossos pais, nossos reis e nossos príncipes temos feito na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. E tivemos então fartura de pão, e andávamos alegres, e não víamos o mal algum. Mas desde que cessamos de queimar incenso à Rainha dos Céus e de lhes oferecer libações, tivemos falta de tudo, e comemos e fomos